Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê. E, gente, como de costume, estava eu pelas redes sociais, estava aqui montando o vídeo, pegando as notícias, quando de repente me deparo com aquela postagem que conecta todas as coisas. E o que é que a gente vai falar ao longo do vídeo de hoje? Bom, dividi em 4 temas. E o grande questionamento do vídeo é o seguinte: no que nós podemos acreditar? Principalmente no que diz respeito ao que é noticiado pela grande imprensa brasileira. Será que realmente são os fatos do momento que realmente estão acontecendo, ou será que existe uma tentativa de emplacar um viés, uma narrativa, ou quem sabe alguma outra coisa? E para isso, ao longo do vídeo, não só temos algumas notícias atuais para a gente comparar com as notícias do início do ano, mas também 2 jornalistas verificadinhos da turma do bem fizeram aí críticas contundentes à imprensa brasileira, e a gente vai comentar sobre isso no primeiro tópico. Quero mostrar algumas coisas que ainda envolvem as tragédias de São Paulo. Depois quero falar com vocês sobre economia, algumas notícias que saíram ao longo do dia de ontem que envolvem desde a reforma tributária, que acho que você deve prestar atenção, até questões relacionadas à reoneração da gasolina, ou seja, a gasolina mais cara no seu bolso, nada aí 70 centavos, é o que estão falando. Além disso, tem mais algumas coisinhas na pauta econômica e a coisa não vai bem. A cara do Dilma tá assim meio de preocupado. Depois a gente volta a falar da imprensa sobre um viés, uma coisa que foi noticiada ontem. Eu acho que a imprensa se deixou levar pelo aquele texto do Merval Pereira, que falou que o Dilma podia ganhar um prêmio Nobel da Paz. E aí a turma vem avançando aí com algumas coisas bem estranhas. E aí que aparece o Sam Puncher, aquele do Metrópolis, que faz os recordes de vídeos, falando algumas coisinhas. Eu já tava reparando algumas coisas bem interessantes, tem a ver com a agenda internacional. E por fim, a cara de Bolsonaro ele não é à toa. Vamos continuar falando da agenda internacional, falando um pouco do que tá rolando, falar um pouco de Bolsonaro e mais algumas coisinhas. Notícia bem interessante. Não quero adiantar muita coisa, garanto pra vocês que no final muita coisa vai se encaixar. Mas vamos igual o Jack Stripador, né? Por partes. A começar com essa notícia, aqui já é o balanço final do carnaval em São Paulo. Cidade de São Paulo. São Paulo registra mais de 3.000 roubos e furtos de celular no carnaval. Aqui é mais do que uma cervejinha, né? Aqui são alguns engradados. Imagina a quantidade de pessoas que sequer se deu o trabalho de ir fazer alguma queixa, porque fala, cara, eu perdi, nunca que eu vou receber um celular de volta. Aí ficou por isso mesmo. Você vê como as coisas estão. Obviamente que o governo, né, o desgoverno não vai resolver isso daqui do dia para noite. Mas isso aqui demonstra a necessidade do desgoverno começar a apresentar projetos, propostas reais, não abstratas, reais, da melhoria da segurança pública. Como resolver essa situação? Como garantir que os índices de violência, de roubos, de crimes irão reduzir? O que é que está sendo feito? Essa é uma pergunta que eu acho que ninguém tem uma resposta. Mas vamos continuar. No dia de ontem, aqui falando um pouco da imprensa, a turma da CNN e diversos jornais fez questão de destacar um tweet do Carlos Bolsonaro, onde ele estaria defendendo o pai. Ele está comentando sobre a questão da tragédia de São Paulo, que atacaram bastante o Jair. E eu quero mostrar para vocês o que o jornalista da CNN falou. E assim que a fala dele terminar, tem um vídeo em sequência, porque ele faz uma acusação contra a turma da direita que parece muita hipocrisia e uma tentativa de emplacar uma narrativa, né? É uma notícia com viés muito carregado. Vamos ouvir juntos. No Brasil, o que importa é a narrativa, uma palavra frequentemente utilizada pelo ex-presidente e pelos seus apoiadores. E vou te dizer uma coisa. Com essa voz? Bolsonaro não tem nenhuma chance de voltar a presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. De construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. No Brasil, o que importa é a narrativa, uma palavra frequentemente utilizada pelo ex-presidente e pelos seus apoiadores. E vou te dizer... Bom, esse rapaz aqui com a voz assim, né? Esse rapaz aqui, ele não é apoiador de Bolsonaro não, viu? Pelo contrário.
E esse rapaz que fala assim, que ele não tem um dedo na mão, ele fala em narrativas numa entrevista que ele concedeu pra CNN Mãe, a internacional. Então eu acho assim, tentar atribuir o uso da palavra narrativa a Bolsonaro e seus apoiadores é um golpe muito baixo aí do jornalista da CNN, porque ele acaba sendo refutado pelo seu ídolo. Com certeza ele fez o L numa entrevista para a própria CNN. Então assim, pega muito mal. O jornalismo brasileiro ele tem que parar de militância. Tem que parar de começar a realmente narrar o que está acontecendo. Mas vamos lá. Temos aqui o Pedro Burgos, jornalista respeitado, atualmente no INSPER. A imprensa paulista também deveria ter, idealmente, um papel na prevenção de tragédias. Muito se questionou sobre o que vem sendo feito ao longo dos anos, a questão dos políticos, como vem sendo aí a execução, né, do orçamento, o planejamento de infraestrutura, diversas coisas. Quem é o culpado pelo que aconteceu? Esse questionamento ele é importante, até para a gente tentar encontrar alguma solução. E aí o Pedro ele fala que, além dos políticos, a imprensa também tem sua parte, tem sua parcela de culpa. Veja, por exemplo, as capas dos principais jornais no sábado, quando já havia alta probabilidade de chuva sem precedentes. Compare com a de um jornal americano antes de um evento desses. Aí ele coloca a imagem, está meio complicada, mas separei as duas imagens. A primeira imagem que ele traz, que é essa daqui da esquerda. Essa daqui, nossa, gigantesca essa seta. De um lado, ele coloca a capa da Folha de São Paulo, vem pecar comigo, multinacional, burla lei, sites para redimir seus clientes. Aí fala aqui, ó, fantasia de rainha é um dos hits. Aqui, ó, PMs em serviço em janeiro usam meia com rosto de Bolsonaro. Você vê com as prioridades da Folha de São Paulo em sua capa. No Estadão, emenda Pix ajuda a bancar carnaval promovido por prefeituras. Governo propõe reajuste salarial, seja o revoga sigilo. Sigilo de Bolsonaro! Sigilo de Bolsonaro. Tinha que ter alguma coisa de Bolsonaro, né? Na capa. Você tem sede de quê? Água é vida. Essas foram as capas. No sábado, segundo o Pedro, altas chances de chuva. Enquanto isso, é o exemplo que ele dá. Diante de um problema, né, de uma possível tragédia, um momento aí de alerta, ele traz aqui a capa, ó, do The Times. Parece até o Pequene, né? Não é pequeno, não, mas até parece, ele aqui rápido, parece picanha. Aí ele fala aqui, ó, a vida, né? Tomar cuidado aqui com alterações devido a uma tempestade. Aí coloca, ó, a previsão para 3 dias em vermelho, a previsão para 5 dias, ó, cuidado aqui, ó. Tem um ciclone aqui vindo nessa direção. Pô, toma cuidado, galera. Toma cuidado aí que talvez o bicho vai pegar. E a população começa, né, a se alertar, ficar de boa. Aí o Pedro continua falando, ele continua escrevendo na thread, falando que ele quase ia para acho que ele ia para Ilha Bela, se eu não estou enganado a cidade. Só que ele falou que ele tem esse costume de checar os jornais antes de viajar, ver como é que tá a previsão meteorológica para tomar uma decisão. Ele não, às vezes não quer ir para algum lugar que pode ter algum vendaval, ou algum problema. Eu acho que ele tá mais do que certo. E aí ele encerra a sua thread falando o seguinte, ó: acho que carnaval é de fato importante. Sou a favor de que jornalistas sejam mais humanos e tal, mas espero que esse tipo de cobertura das previsões meteorológicas seja um exemplo que não se deve fazer daqui em diante. Que cobertura é essa? Meu Deus, a melhor de todas? Como assim? Se a gente não pudesse espelhar na Liga dos Campeões do jornalismo brasileiro, a galera que divide, né, o mesmo canal do Estúdio Z, o Olimpo, o Valhalla do jornalismo, só com as lendas vivas, a gente vai seguir quem? Isso daqui, pessoal, foi o que foi dito. Olha só. Você consegue ver aqui a imagem, né? Divide aqui por região. Chuva forte no Acre, Amazonas, Pará e Amapá. Temporais isolados. Chuva forte em Santa Catarina e no Paraná. Quando você vem aqui, ó, pro sudeste, temporais
em São Paulo e Rio de Janeiro, menos calor. Então, assim, já tinha alguma coisa assim meio complicada. É uma situação para prestar atenção, ficar alerta. Mas vejam como o nosso glorioso jornalista picanheiro narra os fatos. Por favor, não se assuste com nada que eu disser agora nesse telão. Não se assuste com as palavras, continue animado, porque vai dar tudo certo. Vocês vão ver umas palavras não tão interessantes para esse momento, como ciclone extratropical, chuva, ressaca, ondas grandes. Mas a vontade do carnaval... Faz sentido. Júlia já gritou lá do fundo que ressaca faz sentido. Ela que vai estar trabalhando. Por favor, não se assuste com nada. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Um ciclone aqui, vai dar tudo certo. Uma coisa é você falar para as pessoas não se assustarem. Se assustar não ajuda em nada. Mas esse tom jocoso, né, de levar tudo na brincadeira, às vezes faz com que as pessoas não prestem atenção. Então acho que realmente o jornalismo tem que parar um pouquinho, respirar. Respirar, minimamente. Tentar deixar o ódio de lado. Eu odeio a turma da direita, então quando eu me referi a eles, falei sobre a extrema-direita ultraconservadora brasileira. Quando é um fato como esse, fala, galera, tá acontecendo isso daqui. As pessoas que estão planejando viajar para tal região, tomem cuidado. A previsão não é boa, etc. E vida que segue. Vida que segue. Eu quero da CN parar. Porque Bolsonaro e seus apoiadores, né, eles falam em narrativas. Não existe narrativa. Não existe. Não existe. É maluquice da cabeça das pessoas. Aí, pra gente encerrar aqui essa questão, acho que foi muito bem feito, exclusivo, reportagem do UOL. Carnaval na Globo teve segundo pior Ibope da história. Infelizmente não foi o pior, foi o segundo pior. Com fé em Deus, ano que vem vai quebrar um recorde, sabe, negativo, diante de tudo que tá acontecendo. Vamos continuar. Aqui era só um iniciozinho. Lá na frente vai fazer muito mais sentido quando falarmos de mais coisas. Vamos por partes. Falando aqui da agenda econômica, no dia de ontem saíram várias notícias que fazem o brasileiro, em sua grande maioria, porque a maioria do Brasil não é rica, ficarem bem preocupados, principalmente no que diz respeito à reoneração da gasolina. Só que a gente tenta falar isso. O país terá reforma possível, não a ideal. Tá falando da reforma tributária. Isso daí é meio que óbvio. Dificilmente uma coisa ideal, perfeita, avança no Brasil. E ainda mais, pelo menos pode ser minha falta de fé. Eu não acho que iria vir do desgoverno, mas tudo bem. Em uma análise do cenário atual do país, Carlos Braga, professor associado da FDC, destaca, olha só, que há um senso de alívio significativo das organizações internacionais em relação ao Dilma III. As pessoas estão aliviadas. Por quê? Particularmente com relação à questão do meio ambiente, ao tratamento de povos indígenas e a admissão da guerra cultural que caracterizou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Era o tempo todo, meu Deus, era um grande vilão. Olha, o problema era Bolsonaro. Estão aliviados por esse lado. E pelo outro, do mundo real, das coisas concretas. O mundo econômico, por exemplo. No âmbito da economia, porém, há uma tendência de piora na percepção de riscos pelo mercado. Mas não importa. O que importa é que a democracia venceu. Além da preocupação com a inflação, Braga destaca o risco fiscal, dado o alto grau de endividamento do país, com a dívida bruta perto de 90% do PIB e os efeitos do ruído político em relação ao Banco Central. Mas a democracia venceu, né? O que é a economia perto de uma democracia forte, de instituições parrudas? Paulo Paiva, professor associado da Fundação na área de gestão pública, destaca que os dois grandes desafios do país neste momento são, no ambiente macroeconômico, controlar a dívida pública e melhorar o equilíbrio orçamentário. Controlar a dívida sem um arcabouço fiscal vai ser meio complicado, ainda mais, né? Questão do equilíbrio orçamentário com a turma que está aí. Já em um contexto microeconômico, que beneficiaria as receitas, o desafio é tornar o sistema tributário mais eficiente e, com isso, contribuir para o aumento da produtividade. Se o Brasil não enfrentar esses dois desafios, o país tende a ter crescimento medíocre nos próximos anos. Vocês acham que o Brasil vai conseguir enfrentar esses desafios? Vocês acham que o Brasil vai conseguir um crescimento mais do que medíocre? Eu acho que se crescer medíocre já tá bom. Não retraindo, eu acho que é motivo para comemorar.
Que cresça pouco, mas não retraia. Para ele, há excesso de otimismo por parte do desgoverno. Ao falar nesses prazos, o desgoverno está no papel dele de falar que vai aprovar, mas falta realismo. Falei para vocês, já tem mais de um mês. Eu acho que dificilmente uma reforma tributária, por exemplo, passa no primeiro semestre. Quem sabe um arcabouço fiscal, mas uma reforma tributária? Eu acho muito difícil. Tem um risco adicional, que pode ser um grande complicador, né? O governo querer incluir tributação sobre a renda junto nesse balaio. Se começar a incluir tributação sobre lucros e dividendos nessa discussão, aí que o caldo engrossa mesmo, porque mexe com muitos interesses e os pontos de veto acabam se multiplicando entre vários setores, envolvem uma dita classe média de profissionais liberais. Grave isso daí. Aí, tava lá passeando no Twitter, e o nosso ex-ministro das Comunicações e ex-diretor do Banco Central, ex-presidente do BNDES, o Luiz de Barros, comenta o seguinte: parlamentares descartam aprovação de novo arcabouço fiscal em abril. Quando alguém vai falar qual é o freio para as contas públicas? Quando alguém vai determinar quando isso vai acontecer? Olha só. Em abril já não vai mais. Vai quanto? Março, junho, segundo semestre. O Brasil vai encerrar o primeiro ano sem um freio no orçamento. Então a turma pode gastar o quanto quiser, porque não tem mais teto de gastos. Não tem mais uma responsabilidade que tem que seguir, etc. Tudo mais. Isso é complicado. Isso deixa várias pessoas olhando umas para as outras falando, cara, e aí? O desgoverno aí aprovou a PEC do rombo. Faz aqui uma coisinha colar. Dá para confiar? Não sei. Aí, diante desse cenário caótico que o Brasil já vive, no vídeo de ontem comentamos que pela 10ª semana consecutiva, o Boletim Focus reavaliou a inflação para cima, 10ª semana consecutiva. Todo mundo falando de economia e crescimento medíocre, alguns falando até em recessão técnica. Aí aparece a Gleisi Hoffmann. Boletim da FGV alerta para desaceleração da economia em vários setores e no mercado de trabalho. Aí você para e pensa, será que a Gleisi vai cobrar uma união? Vai fazer uma autocrítica? Óbvio que não. Com os juros altos desse jeito, é com esse cenário que vamos nos deparar, sem crédito, sem investimento. Banco Central tem de mudar a política monetária pelo bem do Brasil. Bom, já falamos sobre isso. O CMN, que pode mudar algumas coisas como a meta de inflação, o que traria a reboque uma redução nos juros. Quem tem a maioria do CMN é o desgoverno. São 3 pessoas que fazem parte do CMN: o Haddad, a Simone Tebet e o Campos Neto. Se Haddad e a Simone Tebet falarem que tem que aumentar a meta de inflação, os juros vai abaixar um pouco. Se o governo realmente quer, o governo teria feito. Então, não adianta só ficar apontando o dedinho para o Roberto Campos Neto. Não adianta só apontar o dedinho. O governo, se já tivesse feito a sua parte do novo arcabouço fiscal, quem sabe até ano passado, lembrem que durante a decisão do PEC do rombo, não teve apenas a PEC do desgoverno. Tiveram várias PECs que foram apresentadas, como a do Tasso Gereissati, teve a do Alessandro Vieira. Eu estou falando essas duas por quê? Porque ambas já falavam numa espécie de arcabouço. Um pegava basicamente o valor extra que queriam colocar aí, da questão do Bolsa Família, etc., colocava, por exemplo, vamos falar assim, coisas bem simplórias, só em termos de analogia, para a gente conseguir aqui pegar e entender, tenta trazer um pouco para a realidade. Pensa o seguinte, o orçamento do Brasil era R$100. Orçamento total, óbvio que não é, era R$100. A PEC do Tasso Gereissati, por exemplo, falava o seguinte, ó, o orçamento anual é R$100, e a gente vai precisar de mais R$50 para pagar o Bolsa Família, os 150 para criança, então beleza. Então, a partir de agora, o teto de gastos vai ser de R$150. E ano após ano, vamos reajustar esses R$150 perante a inflação. A inflação aumentou 5%, aumenta 5%. E vai seguindo junto. Era basicamente isso. Então já trazia algum arcabouço fiscal ali. Trazia algum tipo de mudança, que era grande preocupação. A partir do momento que o desgoverno não faz nada, assim, absolutamente nada, para demonstrar que tem responsabilidade, e aí você aponta ele e fala assim, ó, a minha parte eu já fiz, Roberto Campos Neto, agora faça a sua. Isso é importante, porque aí você realmente bota o cara na parede. E agora? Vai fazer o quê, Campos Neto? Vai
Fazer o quê? Fazer o quê? Mas não faz nada. Aí fica culpando o Campos Neto. Aí porque ele é bolsonarista. Aí porque ele tava no grupo de WhatsApp que tava aquela pessoal. Aí porque ele foi votar na eleição com a camisa do Brasil. Aí não pode votar com a camisa do Brasil porque a camisa do Brasil é dos eleitores de Bolsonaro. Aí fica lá nessa ladainha o tempo todo, não resolve nada. Só que a gente não vai ficar só nesse falatório. Por quê? Vamos voltar ao Luiz de Barros. Vamos voltar a falar deles. Eu lembrava de algumas coisinhas, e aí eu fui nos meus arquivos. Olha que interessante. Olha que interessante. Muito antes, mas muito antes de toda essa treta com o Banco Central começar, muito antes, em 7 de janeiro, quando tava a festa, né, a lua de mel da picanha, o Luiz Barros, né, no final o nome dele, o é de Mendonça de Barros, ele fala o seguinte, ó, o governo caminha para um conflito com o Banco Central. O governo está caminhando para um conflito com o Banco Central. E o subtítulo falava, ó, economista diz que integrantes do governo já estão reclamando dos juros do Banco Central, mas sem estabilidade fiscal, sem o arcabouço fiscal, as taxas não caem. Façam a sua parte. Aqui é uma matéria genérica. Além disso, no dia 8 de janeiro, no dia seguinte, tá aqui a data, o Robson Bonin, que chefia aí a coluna do Radar na Veja, escrevia a seguinte nota. Lua de mel entre Lula e Banco Central será curta? E ele falava o seguinte, abre aspas, Lula vai jogar na conta do Roberto todos os fracassos de sua agenda econômica. Aí é bom, né? Porque quando tiver um problema, a economia, assim, em frangalhos, gasolina cara, comida cara, a culpa não é minha, a culpa é do Roberto Campos Neto, onde já bota a culpa desde agora. Pra gente achar um culpado e ninguém ficar com raiva de mim. Segundo Bonin, quem diz isso? Um aliado. A Haddad, outro dia, disse que o governo terá de conviver com Campos Neto, em referência à autonomia do Banco Central aprovada durante o governo de Jair Bolsonaro. Esse clima já diz muito sobre o que será a convivência entre o governo e a instituição, caso a gastança petista pressione a inflação e desorganize a economia. E aí o tempo está passando. E nada está acontecendo. E você vê que realmente o Banco Central entrou no alvo dos ataques. A gente se pergunta, né? O que é que realmente sai na imprensa, do que a turma vem fazendo, etc. Realmente são notícias que se preocupam com o Brasil e até que ponto não faz parte de ajudar na narrativa. Aí, no dia de ontem, o braço direito do Haddad, o número 2 da Fazenda, o Gabriel Galípolo, ele concedeu entrevista para o Estadão. Eu tirei de ordem as perguntas, só quero mostrar 4 respostas que ele deu, né? Ele foi perguntado 4 vezes, deu 4 respostas. Olha a manchete. Governo tem que agir rápido para evitar retração da economia. Estou falando, vamos levantar a mão para o céu e agradecer se a economia crescer de forma medíocre. Porque está se falando em retração. Se não retrair, já tá bom. Tá o caos. Aí lá no final da entrevista, perguntam pro Galípolo. Galípolo, o senhor tem uma relação próxima com o presidente do Banco Central, até pela sua função executiva? Como é esse diálogo, Galípolo? Aí ele diz, ó, falo com ele quase que diariamente, estou com uma missão corporativa de até o final do ano, ele ser criticado por todos os grupos bolsonaristas por estar excessivamente próximo à equipe econômica do PT. Pronto. Quer dizer então que só quem critica o desgoverno é bolsonarista, porque tudo tá bom. Você tem que trazer, isso seria uma prova, né? Quando os bolsonaristas criticarem o Roberto Campos Neto, significa que ele tá alinhado, 100% alinhado. Meu Deus do céu. Essa é a minha missão até o final do governo. Temos muito diálogo com ele. Boa parte desse processo de monitoramento a gente faz em conjunto com ele. Aí depois pergunta, esse fogo cruzado entre o governo e o Campos Neto não atrapalha o trabalho do Haddad? Do Ministério da Fazenda? Não atrapalha não, Galípolo? Isso é democracia. Isso é democracia. O presidente tem 60 milhões de votos. Ele tem autoridade para falar e conhece muito. Já foi presidente 2 vezes. Então ele tem muita tranquilidade para falar sobre todos esses temas. Os debates vão ocorrer. E economia é um tema que sempre é muito acalorado. E a entrevista segue sem... sabe? Sem crescer nada demais, sem nenhuma polêmica. Vocês já pensaram? Se o Dilma tivesse indicado um presidente do Banco Central
Bolsonaro vencesse as eleições contra o Dilma, e Bolsonaro começa a falar, aquele cidadão lá, a gente vai ter que ver, viu? Aquele cidadão, não fala nem o nome, aquele cidadão a depender, né? A gente vai ter que rever a autonomia do Banco Central, mexer nas instituições. Tu já pensou? Mas aqui é democracia. Aqui é democracia. Aqui é democracia. E o jornalismo tá onde? Eu não sei. Que não apertaram Galípolo. Mas vamos continuar. No início da entrevista, faz uma pergunta que eu acho que essa daqui é o que o brasileiro quer saber. O bolso. O bolso será impactado ou não? Reoneração do combustível. Aí fala, ô Galípolo, o governo vai voltar a cobrar os impostos sobre os combustíveis, já que a desoneração termina agora no dia 28 de fevereiro? Aí ele fala, ó, a informação que nós temos hoje é de sim. Hoje vai terminar, não sei se aconteça alguma coisa. A desoneração termina agora no dia 28. Se você olhar tecnicamente do ponto de vista econômico, vai existir, tanto do ponto de vista ambiental, uma crítica a ser feita sobre a questão do combustível fóssil. Mas eu não entendi. Ele fala, se você olhar a técnica do ponto de vista econômico, aí ele fala, tem a questão ambiental. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não sei. E do ponto de vista social, também você vai ver a discussão de qual é o impacto. Se seria um esforço fiscal que está sendo direcionado de maneira adequada ou não. Porque ele falou o seguinte, o pobre não tem carro. Logo, é uma medida que só ajuda a classe média e os ricos, quem dirige em carros. Como se uma reoneração dos combustíveis não fosse impactar outros setores, que você vai encarecer a logística. Mas dá para explicar? Picanheiro entende? Picanheiro não entende. Picanheiro não entende. Mas como a gente percebeu, o país está agora numa situação relativamente mais pacificada. Aí ele fala da questão do dia 8. Mas olha só, o Brasil estava do mesmo jeito no final do ano passado. Dia 8 já tinha virado, já tinha da posse. Essa conversa de pacificação é porque agora vai fazer o quê? Todo mundo já fez o L, né? Todo mundo já fez o L, agora aumenta. Vai fazer o quê? Vai chorar? Vai dar queixa no Procon? Vai lá, vai, chora. 70 centavos é o que estão falando do aumento. Mas agora a decisão é de reonerar, Galípolo. Aí ele fala, pô, no momento como estava no ponto de vista legal, no dia 28 se encerra o subsídio sobre a gasolina. É isso que a gente tem colocado no momento. A não ser que as coisas mudem, vai subir. Volta da cobrança de impostos federais sobre combustíveis divide Haddad e ala política do governo. O Galípolo do lado do Haddad. Então eles estão do lado de que tem que reonerar. Segundo conta aqui a turma do Valor Econômico. Ó. Segundo os locutores, Haddad defende a reoneração. A ideia, no entanto, encontra resistência entre ministros políticos e a cúpula do PT, preocupados com o impacto da medida impopular, principalmente sobre a classe média. Quem assistiu o vídeo, acho que foi de ontem, ou foi anteontem, ou foi um desses dois. Eu falei, ó, gente, são as notícias sobre a classe média, algumas preocupações que o Dilma está com a classe média, ele não quer repetir o que aconteceu em 2013. Economistas estimam que a volta dos tributos federais acarretará uma alta de 69 centavos por litro de combustível. Né? Falei em cerca de 70 centavos. Segundo a Receita, porque é o que o Galípolo falou, né? É uma questão jurídica, ela confirma a reoneração de gasolina e etanol no fim do mês. Porque a Receita lida com imposto, simples assim. Então, assim, a não ser que nada seja feito, pode esperar gasolina mais cara. E mais uma vez temos Haddad de um lado, PT raiz do outro. E aí, mais uma vez, eu quero trazer uma nota, né, do início do ano, de janeiro. Será que as coisas mudaram ou estão na mesma coisa? O Estadão soltava um editorial no dia 4 de janeiro, às 3 horas da manhã, com o seguinte título: Haddad, o ministro decorativo, desautorizado já na posse. Novo ministro da Fazenda perde batalha pela reoneração dos combustíveis e mostra que terá que ensaiar mais para aprender a dizer não ao presidente. Aí falava, o Haddad soube já no primeiro dia no cargo que será figura decorativa, espécie de tarefeiro do Dilma. Seria ingenuidade supor que pudesse ser diferente, mas Haddad aparentemente acreditou que tinha autonomia para tomar as decisões certas e não as que fossem convenientes ao populismo lulopetista e, portanto, as erradas. Na tentativa de explicar o inexplicável, Haddad se complicou ainda mais.
disse em entrevista ao Brasil 247 que a reoneração dos combustíveis somente poderia ocorrer após a posse da nova diretoria da Petrobras e a consequente mudança na política de preços da companhia. Não se sabe o que uma coisa tem a ver com a outra, mas o que se sabe muito bem é que os preços dos combustíveis serão abrasileirados, como disse o Dilma durante a campanha. Em outras palavras, serão tratados como questão eleitoral. Já vimos esse filme de terror. O governo tenebroso de Dilma fez exatamente isso para enfrentar sua crescente impopularidade e quase que quebrou a Petrobras, obrigada a subsidiar os preços artificiais. Mas e aí? Eu acho que o preço não deveria ser reonerado. Eu acho que a população não merece pagar por isso. Eu acho que o Haddad deve perder de novo. Mas é aquela coisa, né? De um lado o Haddad perde, do outro o PT perde. Tá mais do que claro que existe uma briga. E, obviamente, do lado da não reoneração, você tem a Glaze, você tem o Mercadante. Essa treta que tá aí, já em banho-maria, desde o período de transição, e só faz crescer. Será que o Haddad vai conseguir se segurar na cadeira? Vamos continuar. Vamos continuar agora, indo quase para os finalmente. Então eu passando no Twitter, aí eu vi essa postagem aqui do Samuel Punch no primeiro momento. Eu fiquei assim, rapaz, o Sam falando sobre isso? Quem poderia imaginar? Aí eu resolvi clicar no perfil dele. E eu já tinha, um amigo meu tinha me feito um questionamento. E eu tinha separado o negócio pra colocar no vídeo. Aí quando eu vi a postagem do Samuel Punch, eu falei, rapaz, olha só, exatamente o que um amigo meu tava me questionando. Já mostro pra vocês. O Sam traz a nota da Veja falando que a Alemanha retalia Brasil e embarga exportação do blindado Guarani. Porque em tese teria algumas peças que são de fabricação alemã e eles não iam permitir. Quando você pega a nota da Veja para dar uma olhada, a turma aí da defesa diz que isso está acontecendo porque o Brasil não quis, né, apoiar o envio de munições lá para a Europa. A Sam diz, após o governo Dilma se recusar questão de munição, etc., a Alemanha reage e embarga exportação de blindados brasileiros. E aí, olha só. Aqui já tem duas notícias, já dá para mostrar para vocês. No dia de ontem, eu achei muito engraçado. A imprensa começou a falar que agora o Brasil... Porque você vê, ó, isso daqui mostra que o Brasil é um anão diplomático. O Brasil é um anão. Não consegue vender 25 blindadozinho desse. 25, é uma coisa assim... meu Deus do céu, 25. Nossa senhora. Mas assim, o Brasil não pode. Deixa os blindados em paz. Aí é o mesmo passo que você vê claramente que o Brasil não manda em nada. Que o Brasil é tipo um Haddad. É um poste decorativo aí nas relações internacionais. A imprensa brasileira ontem deu para repercutir que, rapaz, os russos viram aí a proposta do Dilma para acabar e trazer a paz. Nossa senhora, vamos dar um Nobel para esse cara. Só faltou falar isso. Nada aí é capaz do Merval Pereira escrever outra nota defendendo mais uma vez o Nobel pro Dilma. Aí você coloca no Google, eu coloquei, né? Depois eu vou mostrar para vocês como você coloca a mesma coisa só que em inglês. Quando você coloca em português, ó, paz, Ucrânia, Rússia, aí aparece notícias do Brasil. Rússia desanalisar plano de paz proposto pelo Dilma para encerrar. Saindo no UOL. Poder 360. Rússia analisa a proposta de paz do Dilma para o conflito. Você fala, rapaz, o cara tá demais. Mas será que isso é verdade? Será que não é? As narrativas, que lá do início do vídeo, o cara falava que a turma de Bolsonaro gosta de utilizar. Será que é a turma de Bolsonaro? É agora que é o momento que o vídeo começa a se encaixar as peças do nosso quebra-cabeça. O Sam Puncher, que vem sendo apontado aí pela turma da esquerda como um bolsonarista enrustido, infiltrado na esquerda. O Sam acha que ele votou no Ciro Gomes. Ele ficou com vergonha de votar no Lula. Mas ele fala assim, ó, essa thread é para mostrar como a imprensa brasileira passou o dia reproduzindo propaganda russa sobre uma suposta aceitação do governo Putin em analisar a proposta de paz do Brasil. Será que isso é verdade ou será que isso é uma pura narrativa?
Para dar mostrar, olha, o grande líder diplomático, não sou mais não sou mais uma párea internacional. Aí o Sam Puncher fala, ó, todas as notas do Brasil, todas, segundo ele, se basearam nessa reportagem da agência TASS. A TASS sequer pode ser considerado um veículo jornalístico, é uma agência de propaganda do Kremlin. Eles destacam a seguinte fala do vice-chanceler russo, abre aspas, Moscou analisa iniciativas de paz do Brasil sobre a Ucrânia. Tem uma coisa que eu não pesquisei, deixo aí para vocês tiverem tempo, que foi o dever de casa. Tentem rastrear qual foi a primeira nota no Brasil que falou sobre isso. Quem foi o primeiro jornalista que escreveu uma nota nesse sentido, que, sabe, o acordo do Brasil vai ser analisado. Dê uma pesquisada, isso aí vai dizer muito. Mas vamos continuar. Ele coloca a notícia da TASS. Aí o Sam fala, ó, a TASS reporta a seguinte fala do vice-chanceler. Ele coloca a tradução. Tomamos conhecimento das declarações do presidente do Brasil sobre uma possível mediação a fim de encontrar maneiras políticas de evitar a escalada na Ucrânia. Estamos examinando iniciativas, principalmente do ponto de vista da política equilibrada do Brasil e, é claro, levando em consideração a situação no terreno. Ele falou sobre isso. Só que a fala dele é muito maior. Ele não termina ali. Aqui não é não tem nem ponto, só nem colocou um ponto. Só tem um terreno, deve ter uma vírgula. Depois da vírgula, ele continua. Ele continua em seu discurso. Aí o Sam diz, ó, porém, no site do Ministério das Relações Exteriores, o site russo, existe a fala completa do vice-chanceler. Ele prossegue dizendo que os objetivos é fazer isso, aquilo, outro, etc. e tudo mais, e que as negociações para encontrar a paz dependem de Kiev e do Ocidente abaixarem as armas. Muito além. Ou seja, quem lê a fala completa do vice-chanceler entende que ele falou em analisar o pedido de paz do ponto de vista equilibrado do Brasil. Assim, os pedidos que, em tese, né, são equilibrados, os pedidos que são assim, um pouco mais mornos, que tentam olhar a situação, né, realmente assim, meio de fora. Não, é de besteira. Vamos vestir a camisa da amizade, você aqui, o Zé, vamos sentar todo mundo para ser feliz. Não é aquele pedido que sai impondo várias coisas, você tem que fazer isso, várias sanções. Você penaliza demais um lado. Não, pedido equilibrado. Bacana. Então assim, ó, ele entende que ele falou em analisar pedido de paz do ponto de vista equilibrado, mas frisou que isso depende de concluir a tal confusão lá e do país abaixar as armas. Quem se baseou apenas na agência de propaganda russa TASS reporta apenas a fala do vice-chanceler sobre analisar o pedido do Brasil como se a paz dependesse apenas disso. E não depende só do Brasil. Da mesma forma que recentemente alardearam que a Ucrânia aceitou a proposta de paz do Brasil na ONU, como se dependesse de Kiev acabar com o conflito. Hoje rolou a votação. A Ucrânia votou a favor. Votou a favor. A Rússia contra. Ou seja, o conflito prossegue porque nunca dependeu da Ucrânia. Ele votou a favor aí, pô, beleza, bacana. Não acabou. Postando aqui um exemplo de relato correto do que rolou hoje, de um veículo com o qual não tenho qualquer ligação. E o que é que o William Vac fala sobre tudo que está acontecendo? Será que Dilma é o grande salvador? Será que ele realmente vai mediar a paz? Será que o que ele apresentou é... Ixi Maria, é arrebatador. E agora, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Em relação ao Brasil, Moscou disse que vai examinar qualquer proposta de paz, abre aspas, dependendo do que acontecer na guerra, fecha aspas. Pode ser do Brasil, prática, pode ser da Argentina, qualquer lugar. Nada muda. Nada muda. A Rússia não recuou 1 milímetro sequer da postura de acabar com a Ucrânia como país independente e abocanhar pedaços do seu território. A Ucrânia aguarda a chegada de poderoso armamento ocidental, convencida de que será capaz de impor uma derrota militar aos russos. No momento, o que parece decisivo na guerra da Ucrânia são as armas e não a diplomacia. Qualquer pedido, gente, qualquer um que mandar, sabe, eles param pra dar uma lida, desde que seja equilibrado. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com Dilma. Aí vamos voltar ao Google e vamos analisar a imprensa nacional.
Será que falam a verdade? Ou como diz o jornal da CNN, são as narrativas que Bolsonaro e seus apoiadores tanto gostam? Paz, Ucrânia, Rússia. Com as suas notícias sugeridas em português. Olha o Dilma. Nobel. Tragam um Nobel para esse cara. Só que quando você faz a mesma pesquisa, só que com os termos em inglês, Peace, Ukraine, Russia. Eita, tá falando de outro país. Olha que é o país que pode levar a paz, não é mais o Brasil. O Dilma tá com o zóio puxado. O que está acontecendo? Não estou entendendo. O país vermelho é ele. A nota da CNN, viu? Você vê, eu só escrevi aqui o país, ó. Aí já aparece, ó. O nome tá sugerindo. Que são as notícias que estão saindo. Mais do que isso, quando uma referência... Vou trazer duas referências, na verdade, da picanha. Pepe Escobar. Esse cara tá direto no Brasil 247. Esse cara, sem brincadeira, sem aumentar. E é um cara bem inteligente. Já parei pra ouvir muita coisa. Acabo até aprendendo uma coisinha ou outra com esse cara. É o cara... É a maior referência geopolítica da esquerda nacional. Assim, de disparado. Disparado. Pepe Escobar tá sempre no Brasil 247. Sempre. Veio pro Brasil, foi recebido... Maria, como se fosse um representante de Estado. Teve palestra que ele participou, um monte de coisa. Olha o que o Pepe Escobar tá colocando. É o Brasil? É o Brasil que vai trazer a paz? A proposta de paz? Ué. Chinesa? Não é brasileira? Em poucas palavras, um esforço respeitável. No entanto, isso não resolve os dois principais problemas. Primeiro, indivisibilidade da segurança, e depois ele fala outra coisa lá. Então, assim, onde é que a imprensa quer chegar com essa história? Ah, o Brasil vai levar a paz. É o tempo todo tentando enfiar uma narrativa que temos, sabe, agora a democracia pra valer, agora as coisas mudaram. Ai, Bolsonaro não foi visitar ninguém quando teve chuva no Brasil. Não foi, não. Não foi, não. Bolsonaro é um desumano, é um desumano. Mandou mais de 700 bilhões. Só a primeira vez pra Santa Catarina. É o tempo todo. Não existe, sabe, um jornalismo pautado em fatos. É pura emoção e vontade de lacrar. Abrindo um pouquinho a discussão, saindo um pouco da imprensa, mas não menos importante, falando sobre a repercussão das ações da picanha dentro de onde importa, da sua própria base. Se o Pepe, ele é, sem sombra de dúvidas, o maior analista de geopolítica da esquerda no país. Não sei nem se dá pra falar que é um cara de esquerda. Você para pra ouvir... Pensa num cara extremamente educado. Todas as vezes que eu parei pra ouvir esse cara, é extremamente educado, até quando se refere à direita, etc e tudo mais. O cara polido fica xingando o Bolsonaro, isso aqui e outro. Cara, é interessante de ouvir. De verdade, assim, se a esquerda fosse tipo Pepe Escobar, nossa, seria muito melhor do que tem aí. E outro cara que é referência, mas não na geopolítica, e sim em questões econômicas, e não só econômica, também quando se diz a relação com o país que pode trazer a paz, aquele país vermelho, é o Elias Jabbour. O Elias Jabbour fez questão de comentar, escreveu uma thread, descendo a bolacha, falando sobre o voto do Brasil lá na ONU. E ele fala assim, ó: a Federação Russa foi amplamente derrotada em votação ocorrida no âmbito da ONU. O Brasil, ao contrário dos outros membros do BRICS, saiu do muro e compôs essa maioria. Os problemas são múltiplos desse tipo de voto. O primeiro deles é o alinhamento com o chamado Ocidente. O problema é que o Brasil só interessa o Ocidente para esse tipo de serviço. Do ponto de vista nacional, pragmático, pensando no Brasil em primeiro lugar, o que este voto agrega? Qual o preço deste voto? O Brasil vai ter alguma fatia do bolo que o Biden está preparando em matéria de política industrial? Não. A Alemanha vai instalar indústrias de ponta no Brasil para fugir dos seus próprios custos de produção? Não. Logo, se não estava em jogo nenhum grande interesse estratégico de nosso país, esse voto pode ser paradigmático sobre o futuro de nossas relações exteriores. Percebam. Mas a imprensa, o consórcio, vende como?
Somos os bastiões da diplomacia. Estamos assim mandando do mundo. Deixamos de ser uma pária. Não somos mais anões diplomáticos. Olha o cara de esquerda. Extrema esquerda. E o Brasil tá ganhando o que com isso? De sair de cima do muro? Porque pode estremecer a relação. O Brasil ainda depende do pessoal de lá. Vide questão que envolve fertilizante. Acho que não tá errado não em questionar esse ponto. Aí depois o Lejabu continuou. Sinto falta de nossa gramática original em nossas interações com o exterior. Por exemplo, a visita do Dilma aos Estados Unidos poderia ter sido mais proveitosa se fosse pautada nossa participação no Inflation Reduction Act. É um programa que o desgoverno, liberando dinheiro para diversas coisas, para combater a inflação, e que vai ter algumas coisas também que impactam outros países. Se fosse baseado nisso, e não a Amazônia, a democracia, os direitos humanos. Parece que estamos adotando a gramática das ONGs. Porque ele falou o seguinte, parece que quem está mandando na política externa no Brasil deixou de ser um Instituto Rio Branco, a tradição do Instituto Rio Branco, para começar a ser a língua das ONGs. Inclusive nesta agenda do voto aí, no caso o voto contra a Rússia. Temos um grande problema democrático e ambiental, sem dúvidas, mas ambas não podem ser a ponta de nossa ação externa. Eu realmente acho que não. Acho que o Brasil tem como liderar e botar moral quando fala de comida. O Brasil manda muito comida. Existe um problema de conceito nessa história de volta do Brasil ao mundo que está sendo deve ser divulgado, né, pela chamada esquerda compatível. É o consórcio. Esquerda compatível. O interesse nacional e o conceito a se realizar é a nossa reindustrialização, que depende do Brasil se expandir, depende inclusive do Brasil, quem sabe, emitir mais, né, gases, né, do efeito estufa, quem sabe queimar um pouco mais de combustível fóssil. A indústria é complicada, né? Vai ter que aumentar o gasto energético, vai tirar de onde? Será que esse é o interesse? Espero algo maior durante a visita aos comunas. Por falar nisso, qual a nossa agenda nacional em relação a eles? A Open Society não pode nos entregar esta resposta. Estaria o Elias Jabbour falando que é a Open Society que manda na política internacional do desgoverno? Meu Deus do céu, eu não acredito, Elias. Você vê, gente. A esquerda, você vê que é um comentário que faz total sentido, segue uma linha de raciocínio, não tem lacração, não tem adjetivação. O cara traz exemplos para explicar porque ele acha que o Brasil está colocando os pés pelas mãos, que não está ganhando nada com o que está acontecendo, e o Brasil nem, assim, risca num pedaço de papel um desenho para fingir que é um gigante diplomático. Não, está cada vez menor, está se apequenando. Tá só batendo continência. Beleza, BD? Vamos lá, BD. Vamos lá, Alemanha. Vocês que mandam, a gente obedece. O que o Brasil está ganhando? Saiu essa nota que ela chamou minha atenção. Eu não encontrei respostas, mas só para falar para vocês por que essa nota me chamou a atenção. Porque ela só saiu na Veja. Eu pensei no Twitter, não tem ninguém comentando sobre isso. Ninguém. Botei o termo comitiva Ucrânia. Tem nada, nenhum comentário. Coloquei no Google, não existem outras matérias. E assim, você tem que perguntar, como é que um jornalista escreve uma matéria? Tem que chegar a ele algum tipo de informação. Ou ele descobre essa informação. Sim, e a pergunta que eu fiquei foi essa, né? O que chamou minha atenção. Não sei. Como a turma da Veja descobriu que a comissão da Ucrânia vai vir ao Brasil? Não só vir, como tem a data, as pessoas que vão vir, e o grupo pretende ter encontros com membros do governo Dilma, além de representantes da sociedade civil, como acadêmicos e as ONGs. É ONG para tudo que é lado agora. Mas vamos continuar, que as coisas continuam se encaixando. Apoio do Ocidente para a Ucrânia é 3 vezes maior que combate à fome no mundo. Quem diz isso é o Jamil Chad. Às vésperas de completar um ano, o conflito, as potências ocidentais destinaram quase 120 bilhões de dólares em diversas ajudas. O volume é 3 vezes maior que as estimativas que a ONU faz sobre os recursos necessários para lidar
com a fome no mundo a cada ano. Com 40 bilhões por ano até 2030, a comunidade internacional erradicaria um dos maiores dramas que acompanha a humanidade em toda a sua história. Ou seja, o ser humano tem condição de acabar com a fome e não quer. Talvez o mesmo esforço pudesse ter sido feito, né, em paralelo. Todo mundo dá uma mãozinha, vamos sanar a fome. É muito, assim, você passar o dia com fome, eu imagino você acordar e você não poder se dedicar a se melhorar enquanto ser humano, fazer alguma coisa, desenvolver alguma atividade, estudar. Você acorda pensando em como você vai se alimentar, porque é algo básico, você está vivo. Você tira o direito da liberdade da pessoa gastar o tempo para se desenvolver e buscar uma coisa melhor, porque ela precisa comer. É o primeiro ponto, ela precisa comer. O fluxo de dinheiro é ainda 20 vezes maior que a estimativa de quanto a ONU precisaria para alimentar, durante um ano, a população mais vulnerável do planeta, espalhada em todos os continentes. A ajuda militar ainda é mais de 2 vezes o volume de recursos que as agências humanitárias solicitam para que em 2023 possam sair ao resgate de 230 milhões de pessoas em 69 países, que vivem profundos problemas sociais, naturais e de conflitos armados, incluindo o Haiti e Venezuela. Aí, diante de tudo que está acontecendo, eu me pergunto, o que o Brasil está ganhando? Onde o Brasil está conseguindo ter algum tipo de avanço que vai trazer melhoras para o povo brasileiro? Segurança pública está desesperador, desesperador. Economia, meu Deus do céu. Gasolina pode aumentar 70 centavos em menos de uma semana. Relações internacionais está podendo estremecer, relações que podem até impactar a nossa principal atividade econômica, que é o agronegócio. Você olha para um lado, olha para o outro, só me dá desespero. Aí você olha para ainda a questão da agricultura. Você olha o Ministério da Agricultura, o pessoal está chamando de Ministério da Exportação. Por quê? Porque desmembraram todas as pastas. INCRA, CONAB, jogou no desenvolvimento agrário, que está na turma do PT, junto na turma do MST, desmembrou em pesca, deu PSD. No final do dia sobrou o quê? Nada. Nada. Sobrou que nada. Qual é a proposta? Não sei. Não sei. Aí você olha pro BNDES. Tá se falando em quê? Não, vamos aqui ajudar os projetos verdes, salvar o planeta, a transição energética. Aí vai chegar onde desse jeito? Há 3 dias atrás, o rapaz aí, ó, o cara lá, fez um discurso, falou um monte de coisa, falou da família, falou da pauta aí, moral, dos valores, etc e tudo mais. Falas duras contra o Ocidente. Eu não vou dar play, não vou nem comentar. Teve uma repercussão grande, mas não quero trazer isso daqui à toa. A parte mais importante que teve de todo o discurso, ao meu ver, foi ele deixar claro que eles vão sair de um tratado de controle nuclear com os americanos, que é o START. Falou, ó, não faz mais parte. Não vou, que aí um país pode mandar meio que auditores. Você manda auditor pro meu país, eu mando pro teu, Videxec. Não vou mais participar. Não vou. Enquanto isso, aí eu pergunto, e o Brasil? Eu não sei se o melhor caminho é o Brasil ter esse tipo de proteção. É bem complicado. Mas será que o Brasil não precisa de alguma coisa? Não precisa preocupar um pouco mais também com sua defesa? Da própria Amazônia? Olha como o nível de discussão é diferente. Olha qual é a preocupação do cara lá. Eu não tô pra aqui julgar o mérito se o que ele tá fazendo é certo ou errado. Assim, olha só qual é a preocupação dele. Defesa. Pelos motivos certos ou errados? Não sei. Situação complicada. Mas qual é a preocupação do Brasil com esse de defesa? Defender do quê? Fico me perguntando, né? A democracia, só. Só a defesa democrática. Aí ele falou dos americanos, né? Falou um monte de coisa. Tá aí também, dá pra dar uma lida. Quem fez o recorde desse vídeo foi até o Sam Puncher. E aí, veja. Diante das falas do que rolou, e aqui eu quero falar com vocês mais uma vez sobre diplomacia, o anão diplomático, né? Bolsonaro, que destruiu o Brasil. O Jamil Chad fala o seguinte, ó. Ao defender a família, Putin vê a agenda progressista como catástrofe espiritual e diz que o Ocidente enlouqueceu. Já ouvi isso antes de um grupo que ocupou o poder no Planalto Central. Ele tá falando de Bolsonaro, né? Óbvio. Tá até a foto de Bolsonaro ali. Aí, no final da matéria, o Jamil termina falando o seguinte, ó. O russo ainda se mostrou escandalizado ao relatar como um segmento dos anglicanos consideram tratar Deus como gênero neutro.
Eles não sabem o que fazem, disse Putin. Para ele, o Ocidente enlouqueceu e prometeu que irá proteger nossas crianças dessa degradação. Aí coloca, aliança com Bolsonaro. Ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro, os russos foram alguns dos principais apoiadores das propostas do Itamaraty, em debate sobre direitos humanos na ONU. Então já imagina, né? O governo Bolsonaro, o que estava se falando. Com certeza a coisa que deixa progressista maluco. Com Damares e o Ernesto, o Brasil passou a atuar nos órgãos internacionais tentando dominar qualquer expansão ou garantia de direitos para as mulheres. Meu corpo, minhas regras. Já entendeu? Já entendeu. Durante votações na ONU, a aliança Moscou-Brasília chegou a ficar evidente, com Itamaraty apoiando propostas ultraconservadoras por parte dos russos quando o tema era a defesa da família. E eu quero trazer isso daqui. Bolsonaro, mais do que claramente, é um cara de direita. É um cara conservador. Eu não sei o que pra tu é conservador. O cara é conservador, cara. Assim, ele concorda no minimamente assim a pau da família, tem valores cristãos que você consegue detectar assim. Beleza, ele não pode ser o super conservador, o cara mais perfeito do planeta. Eu não quero nem defender Bolsonaro, quero mostrar algumas coisas. A turma acusava o Brasil de ser uma pária internacional. Pária internacional. Ninguém levava a sério, que isso, aquilo, outro, etc. Quando o bicho realmente pegou, e bicho pegar assim, ó, é passar fome. Eles estão falando agora, né? O agronegócio, ele depende do fertilizante para conseguir manter a produtividade. Senão vai produzir menos. Pode ter muito prejuízo aí, quem sabe até alguns quebrarem. Bolsonaro, ele foi na Rússia, que em tese, a turma lá, o ex-União Soviética, em tese comunista, hoje em dia eu não sei nem como classificar o que tá o governo de lá, nem, não sei mesmo, de coração. Ele foi lá, de forma pragmática, pensando em quem? No Brasil. Pensando no Brasil. Pensando no Brasil. Bolsonaro votou nessa linha. Com base no quê? Querendo agradar os russos? Não. Com base na agenda dele. Tu vai defender o que eu tô defendendo? Então eu vou votar junto. Simples assim. Simples assim. Quando se trata de geopolítica, não tem essa de os americanos, os europeus. Gente, não tem ninguém bonzinho, gente. Na geopolítica não tem ninguém bonzinho, não tem aliado, esquece isso. Não tem. Existe ganhos e perdas, e só. Quando se fala de país para país, é ganho ou perda. Em determinado país, talvez exista um grupo de pessoas que aí, beleza, é um pouco mais alinhada a você. Então, naquele momento pode ser a favor, naquele momento pode ser contra. Como foi, inclusive, a troca presidencial entre governos. Olha o que aconteceu ao longo do ano de 2022 com parlamentares brasileiros, através da Washington Brasil Office, por exemplo, batendo papo com os parlamentares americanos para denunciar os impactos, né, dos ataques à democracia, etc, tudo mais que estava acontecendo, notinha de repúdio, não, a gente vai te ajudar, etc, tudo mais. Você vê que tem uma relação. Estados Unidos é aliado? É aliado? Essas ONGs todas que estão no Brasil, é aliado? Aliado de quem? Da turma da picanha. Mas ao mesmo passo que o governo atual de lá, o Partido Democrata, as ONGs, são aliados da picanha, aí você pode falar que talvez a turma mais à direita lá vai ter uma predileção maior pela turma da direita no Brasil. Mas não adianta olhar para os Estados Unidos e falar, os Estados Unidos é aliado. Vamos. Não existe aliado dos Estados Unidos. Esquece isso. Esquece. Uma coisa é falar o seguinte, ó, não vamos sentar para ficar de amizade com um ditador. De Cuba, de Venezuela, de Nicarágua, pensar em Brasil em primeiro lugar. Acabou. Agora, olhar para fulano, ciclano e beltrano com essa solução da lavoura, é o que a turma tá fazendo aí agora. Que tanto criticava Bolsonaro. O Elias Jabot tá questionando pragmaticamente qual o ganho que o Brasil vem tendo em níveis de relações internacionais. Pegando aqui o link da ida de Bolsonaro, aqui é legado de Bolsonaro. Oposição e Lira avançam discussões por novo código de mineração. A oposição ao Dilma encabeçou as discussões pelo avanço do novo código de mineração e acredita ter um compromisso do Lira para a tramitação da pauta. O movimento tem interesse de parlamentares da direita e centro-direita, enquanto governistas não tratam o tema como uma prioridade neste início de legislatura.
A reforma do Código de Mineração, que completa 56 anos em 2023, foi encampada por Lira e pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, no escopo do debate relacionado ao desenvolvimento sustentável no país e do plano da antiga gestão para aumentar a produção de fertilizantes. Mas, Kim, eu entendo fertilizante. Como assim desenvolvimento sustentável? Não sempre fala que esse desenvolvimento sustentável tem em torno da gente desse jeito e tudo mais, etc. Tá, mas ainda assim é narrativa. É narrativa no final do dia, como eles dizem. Gente, como é que é a narrativa do bem, né? Tô brincando, na verdade. Quando você fala de mineração, não é mineração assim. Quando as soluções que essa turma aponta, por exemplo, para você solucionar o uso de combustíveis fósseis, é utilizar outras fontes renováveis. Só que na maioria das vezes, essas fontes renováveis, elas, em algum ponto, né, ela vai abastecer algum aparelho elétrico. Então, você vai ter que transformar aquela energia em energia elétrica e muitas vezes, quase 100%, você vai precisar de uma bateria. Bateria, eu não sei se a turma da picanha sabe, mas baterias, elas não são feitas de vento. Né? Você estocar ela, não é só... Assim, estocar o vento é complicado. Uma das coisas que você precisa da bateria, por exemplo, é o lítio. Lítio, um metal nobre, difícil de encontrar. Na América do Sul tem bastante. Não à toa, o Elon Musk, ele tá vindo por aí. Então a turma que fala de desenvolvimento sustentável, você também precisa de minerais. A Austrália vem expandindo isso daí. A exploração desse tipo de mineral para transição energética. E não é só extrair o mineral e mandar embora. Não. Você extrai o mineral, você processa no seu país. O ideal, no final na verdade, é o quê? É você conseguir vender a bateria. Porque você agrega o valor dentro do seu país e vende pronto. O Brasil não tem essa tecnologia. Mas seria bem interessante. É o que o Elias falou. Vou voltar de novo no Elias. Vou trazer a esquerda para bater na esquerda. Cadê a indústria de ponta no Brasil? Para utilizar as nossas commodities. Para os nossos ganhos. E se brincar, ainda tem aí os royalties. Para a turma lá da área ainda ganhar um dinheirinho. Fica todo mundo feliz. Para discutir o tema, Lira criou um grupo de trabalho que ficou responsável por produzir um anteprojeto, ou seja, uma versão preliminar de um texto ainda não apresentado formalmente como proposição à casa. O parecer foi aprovado em dezembro do ano passado e agora aguarda a tramitação. Na última sexta, em visita à Vitória Stone Fair, maior feira de rochas ornamentais da América Latina, o Lira deu sinais de que irá pautar a proposta, segundo o deputado federal Evaí Vieira de Melo do PP do Espírito Santo. Ele falou no evento e citou o novo Código de Mineração que tramita e que, em breve, vai colocar em apreciação, mas não entrou em detalhes do que é essa apreciação. Afirma um parlamentar que participou do grupo de trabalho do novo código. E para encerrar o vídeo, tinha mais notícias, mas não vai ficar muito longo. Olha ela, Ilona Zabó de Carvalho. Para vencer a crise do ouro ilegal, o Brasil precisa começar parceria internacional pelos vizinhos. Talvez, Ilona, para o Brasil vencer a crise do ouro ilegal, é discutir o Código de Mineração. Esse Código de Mineração é uma matéria longa do Gazeta do Povo. Quem quiser entender um pouco mais, fala sobre o garimpo. Você pode regulamentar e facilitar a vida. Porque para e pensa. Se for mais fácil, pode nem ser mais fácil. Vamos botar o seguinte, ó, vai ficar 10% mais difícil. Mas agora tá tudo certinho. Você tá dando todas as diretrizes. E o garimpeiro, ele vai lá, vai trabalhar em paz. Ele não vai ficar assustado de alguém chegar e fazer isso, de algum cara tá fazendo algo errado, ele acabar pagando o preço porque ele tenta fazer do jeito certo, mas tem alguém que é malvado, usa mercúrio no rio, etc. Toda essa confusão. Não se regulamenta. Você regulamenta. Será que a solução não passa por isso daqui? Por uma regulamentação? Ou não? Uma parceria internacional com os vizinhos para perseguir, para prender, fazer... Será? Vamos tirar o garimpeiro da ilegalidade. Vamos puxar a esquerda. Como diz o Aldo Rebelo, a maior parte dos garimpeiros são inclusive ligados aos próprios indígenas, quando não são indígenas. Essas são as hipocrisias do desgoverno. Mas talvez isso tudo sejam narrativas, como diz o cara da CNN, né? Mas enfim, eu que devo ser doido.
Aqui estão os links das matérias do vídeo de hoje. E é isso. Aconteceram mais algumas coisas no dia de ontem que são importantes, a nível de Câmara, a nível de economia, questões internacionais. Eu tinha até as notícias, mas não vai dar tempo de comentar hoje. A gente comenta amanhã, sem pressa, sem agonia. Mas fica aí de reflexão, né? Até que ponto que a gente realmente está vendo é verdade ou são narrativas e mais narrativas? Será que a turma realmente quer criar alguma solução? Será que o Brasil deixou de ser um anão diplomático? O que realmente se passa nesse país, hein? Resposta difícil de se obter, mas se você gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um peito na descrição. Compartilha esse vídeo e eu espero de coração poder estar aqui e te ver amanhã também. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!